E aí, pessoal, aqui é o professor Beraldo Figueiredo em mais um vídeo contando história e histórias de São Gabriel. Hoje nós vamos falar sobre um fato que aconteceu em 27 de agosto de 1893, o combate do Cerro do Ouro. Pertenceu à Revolução Federalista de 1893. A mais cruel das revoluções do Rio Grande do Sul foi essa revolução, conhecida por federalista. E foram mortos em combate 10 mil pessoas em 2 anos. Matou mais que a Revolução Farroupilha, que foi em torno de 3 mil combatentes tombados ao longo de 10 anos. Foi um conflito entre os republicanos do sul do Brasil, que começou com a insatisfação do senador Gaspar da Silveira Martins, que queria um parlamento mais ativo, mais participante no governo do Rio Grande do Sul. Ele era conhecido como o Trovão do Rio Grande. Exímio orador, numa tribuna com oratória felina e espetacular, passou a atacar o presidente Júlio de Castilho, que comandava o Rio Grande do Sul com a mão de ferro, decidindo tudo sem consultar o parlamento. A revolução começou na data de fevereiro de 1893. De um dos lados, os republicanos governistas, representado pelo seu líder Júlio Prats de Castilha, os castilhistas, legalistas e pica-paus, os lenços brancos. Pica-paus em referência ao animal pica-pau, que parecia com o uniforme dos republicanos. Do outro lado, os federalistas, representado pelo senador Gaspar da Silveira Martins, que comandava os maragatos, libertadores, revoltosos, a maioria lenços vermelhos, lenços brancos das tropas de Jocas Tavares e de Aparício Saraiva, que usavam o lenço branco por causa do Partido Blanco do Uruguai. O termo maragato vem da maragateia, que eram castelhanos, que eram considerados mercenários, faziam qualquer serviço pago. E por isso, pejorativamente, os republicanos chamavam de maragatos. A Revolução da Degola é uma página triste na história rio-grandense, onde a humanidade deixou de existir. Famílias foram separadas pelo ódio de duas cores, lenços branco versus lenços vermelhos. O troféu era a cabeça do inimigo, especialista em degolar e muitas vezes decepar a cabeça, que era tidos como heróis, e a cabeça um troféu. Em São Gabriel aconteceu um combate cruel. E aconteceu em nome dessa revolução. O combate do Cerro do Ouro, Wenceslaus Escobar, um dos que vacilou muito em escrever sobre essa revolução, em seu apontamento para a história da Revolução de 1893, disse: "Essa história é bordada de um tecido de atrocidades que envergonham qualquer povo." Em 26 de agosto de 1893, se armou o palco dessa terrível revolução, o combate do Cerro do Ouro. As forças revolucionárias, a mando do general Luiz Alves de Oliveira Salgado e Gumercindo Saraiva, dominavam toda a região do leste do Arroio do Salso, no Cerro do Ouro, ciliada por densa mataria que se perde na depressão do terreno. Do alto desse lado, ocupava o dorso das serranias as forças governistas. Não esqueçam, separado pelo Arroio do Salso. De um lado as tropas do Gumercindo e do lado de cá as tropas comandadas pelo bravo veterano Portugal, o general Francisco Portugal, que se achava acampado e estava em visita naquele dia o político rio-grandense Dr. Fernando Abbott e outros coronéis comandantes de brigadas. Gumercindo Saraiva estava impossibilitado de atravessar o Salso e no Passo dos Carros, que fica ao lado, estava aguardado pela brigada do coronel Hermenegildo Laureano da Silva, pai do Francisco Hermenegildo, um republicano que era casado com a Palmira. O Gumercindo empreendeu à tardinha, quando o sol estava se pondo, uma retirada simulada até a altura da ponta do Salso, onde à noite ele atiçou fogueiras a fim de ludibriar o inimigo, que o tinha como se ele estivesse se retirando.
fugindo da luta. E quando a noite ia alta, o valoroso guerreiro retornou com seu exército e atravessou o arroio numa picada previamente preparada, às ocultas. E tão logo o dia clareou, ele surgiu diante do inimigo, dominando o coxilhame e em frente tiroteando com suas vanguardas. Os legalistas, general Portugal, tomado assim de surpresa, tentam em vão organizar suas tropas para uma batalha iminente, atravessando o Cebre apertado que ocupava a ondulação do terreno e os cavaleiros era por ali que passavam. Gumercindo há tempos vigiava aquela passagem do apertado, obrigando o inimigo a se lançar sobre ela. E quando as tropas governistas entraram no apertado, teve um surpreendente ataque de cavalaria, constituindo no mais terrível e mortífera carga de lança seca que se tem notícia de toda a Revolução de 1893. A arrasadora linha de lanção avançou sobre quem estava no cerco do apertado, e esse dispositivo à direita, os esquadrões desceram a rampa. Quando eles passavam com as lanças secas, foi uma cena terrível, porque estava o esquadrão do coronel Estácio Zambuja, o Carlos Chagas e o Carlos Nogueira da Gama, e à esquerda o general guerreiro Vitório e o Torquato Severo. Todos se concentraram, e a temível brigada de lanceiros do coronel Aparício Saraiva. As tropas legalistas foram tomadas pelo pânico, abandonaram tudo, desordenados, e não podiam passar pelo cerco apertado, que já estava juncado de cadáveres. O doutor Ângelo Dourado chamou depois o episódio de A Estrada da Morte. Corpo de bravos guerreiros, fileiras de cavalos mortos, despojos extraviados de um exército que foge espavorido, ligaram São Gabriel ao Cerro do Ouro naquele fatídico dia de 27 de agosto de 1893. O doutor Ângelo Dourado, testemunho ocular do sangrento acontecimento, assim narra um certo trecho. Ouviam-se todos os pontos ocupados das nossas forças. Os clarins, ao tocarem sem cessar as notas lúgubres que ordenavam a carga e a carnificina, os nossos lanceiros subiam e desciam das serras, como fantasmas que voam sobre os rochedos. As bandeirolas brancas das lanças pareciam aves de rapinas que se precipitavam sobre a presa. Era um baixar e erguer sem cessar, e ao pouco as bandeirolas tomaram a cor de sangue, que se molhavam. E no meio do caminho era indicado por cadáveres e feridos. Por onde se passava havia o triste rastro de um exército em derrota. Um fato doloroso dessa guerra onde os pequenos se matam para gozo dos grandes. Calcula-se 400 o número de mortos das forças legalistas. Só no corte do apertado foram contados 127 cadáveres. Ali, a chacina foi farta e o sangue cobriu todo o cerro. A coluna de Gumercindo tiveram 45 baixas, 12 mortos e 33 feridos. Inclusive o tenente-coronel Pedro Diogo da Silva, herói do Paraguai que lutou de espada em punho até a morte. As forças revolucionárias se fizeram forte após o combate, pois todo o comboio de abastecimento do inimigo caiu-lhes na mão, abarrotados de armamentos e munição os mais modernos da época. Nas linhas governistas lamentava-se a perda do coronel João Fernandes Barbosa, tio do Dr. Fernando Abbott, e a prisão do coronel Marinho, feito pelas tropas do general Salgado. No dia seguinte, naquele local, a triste e dolorosa tarefa de dar sepultura a centenas de mortos. Durante 3 dias, eles arrastaram corpos, até puxaram a cavalo, tinha muito mutilados, não é? Encheram em cova rasa e formou-se um grande quadrado sepulcral. As fotos ao lado mostram o local da Cova dos Mortos e também o obelisco que hoje guarda a tarefa de lembrar a nossa população e o Rio Grande do Sul da tragédia, da hecatombe, da batalha, do combate. E o local daquela hecatombe
está lá para todos verem, né? É chamado Covas de Morte. E tem uma cruz com correntes, e se tem uma frase para se ler que diz: em memória das vítimas que o destino da pátria fez inimigo, a morte os irmanou nessa cova dos bravos. É uma pena que esse monumento é pouco visto, é pouco lembrado. Já houve excursões de escolas, de pessoas para entenderem o ocorrido da época. Mas um fato interessante que aconteceu, e foi no dia do combate, foi que começou a chegar os fugitivos e sobreviventes do combate que vieram e fugiram, conseguiram escapar, não morreram, e chegavam com os olhos bugalhados e a voz embargadas, com gritos acelerados: Gumercindo Saraiva, Aparício, Torquato, com mais de 1000 homens vem vindo, mataram-os todos, não sobrou ninguém, eles estão vindo aqui para São Gabriel. E a cidade de natureza castilhista e governista logo se apavorou. Foi gente se fechando nas casas, rebuliço nas ruas, gente indo para a igreja com um pavor total. O temido Gumercindo Saraiva iria invadir São Gabriel. Para a alegria de alguns e a tristeza de muito, se colocou lenço vermelho no pescoço, toalhas vermelhas na janela, mas logo a notícia chegou no 1º Regimento de Artilharia, a cavalo, sob o comando do general Jorge Diniz de Santiago, que deveria proteger a cidade. Ele, apavorado, reuniu-se com seus oficiais e resolveram abandonar a cidade, alegando não terem condições de enfrentar o inimigo. Muito próximo à cidade, hoje onde é o bairro Centenário, tinha um paiol chamado a Casa da Pólvora. O general comandante da guarnição Santiago ordenou ao alferes Evaristo Alves de Oliveira a botar fogo na munição para que essas não caíssem na mão dos inimigos. Assim fez o alferes. Furou um pequeno barril de pólvora e foi fazendo um rastilho, para depois acender e explodir o paiol. Só que ele não imaginava o tamanho do estrondo. Foi uma explosão tão gigantesca, jamais vista por todo. O deslocamento de ar foi tanto que vários prédios tiveram os vidros quebrados, e a cidade, que já estava apavorada, quando o barulho imenso se fez presente, ficou mais apavorada. E alguns pediam clemência: Gumercindo, não me mate, por favor, deixa eu viver, tenho filhos para criar. E o Gumercindo foi para outro lado, tomou outro rumo, foi embora. Gente, essa é uma história da nossa Revolução Federalista, que um dia será contada aqui dentro do mundo mais amplo do Rio Grande do Sul, tá? E nós contaremos os motivos, os verdadeiros motivos que levaram o Rio Grande do Sul a ter 2 guerras, 2 combates entre irmãos, a de 1893 e a de 1923. A de 1923 está fazendo 100 anos. E nós contaremos aqui a Revolução de 1923 em São Gabriel. Enquanto isso, assista os vídeos, curtam e espere até a próxima quinta, porque aí podcast e história de São Gabriel estão sempre presentes. Até lá, pessoal.